Abra suas Bíblias em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O novo nascimento, infelizmente, ele é uma doutrina que ele é muito esquecida na igreja hoje em dia. Ela é pouco falada. E normalmente, quando é falada de um jeito errado. Eu não sei como que vocês pensam com relação a essa doutrina, mas normalmente, na igreja, o que vemos falando sobre essa doutrina é uma confusão dela com a santificação. Normalmente, quando a gente fala, você tem que nascer de novo, a pessoa já pensa, eu já me converti, já me batizei, e a partir de agora eu vou mudar minhas atitudes. E as pessoas acham que mudar suas atitudes para agradar a Deus é o novo nascimento. Você está matando o velho homem e está nascendo um novo homem. Esse seria o novo nascimento. Não, não é isso. O novo nascimento na doutrina reformada a gente chama de regeneração. E eu quero que vocês entendam uma coisa. O novo nascimento não tem esse nome por acaso. Quando Deus escolheu, quando Jesus falou de nascer de novo, Ele não escolheu essa palavra por acaso. Sempre quando você falar de novo nascimento, lembra do nascimento físico. Lembra do nascimento que você passou, né? O parto da sua mãe, a gravidez. Lembra disso. Você escolheu nascer? Você escolheu onde? Eu não estou acostumado com o microfone, desculpa. Eu saio, volto. Você escolheu onde você ia nascer? Você escolheu quem seriam seus pais? Você escolheu o dia? Não. Você não escolhe onde você vai nascer. Da mesma forma, é com o novo nascimento. Jesus falou isso. Ele falou que o nascido de novo é como o vento. Você não sabe para onde vai, nem para onde vem. E a gente tem que ter essa ideia que o novo nascimento não é algo que a gente produz. Não é algo que a gente faz acontecer. Acontece. O John Piper, ele tem uma ilustração que eu gosto bastante. Ele fala que, tem um trecho bíblico que a gente vai ler daqui a pouco. Ele fala que quando Deus vem trazer vida para os mortos espirituais, que éramos nós antes da conversão, você nunca vê, quando Jesus, por exemplo, chega para Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora. Você não imagina o Lázaro morto, escutando Jesus e falando, não sei se eu vou levantar. Sabe, a partir do momento que você escuta a voz de Cristo, você já está vivo. A partir do momento que Lázaro escuta a voz de Cristo, ele já está vivo. Então não é algo que você decide se você vai fazer ou não, é algo que acontece. Eu acho, todos vocês que são convertidos, que já ouviram o chamado de Cristo, que acreditaram, que viram seus pecados, que viram Jesus naquela cruz e creram, eu tenho certeza que teve um momento na vida de vocês onde vocês liam a palavra, vocês vinham para a igreja, vocês ouviam falar do evangelho, mas era como ler um livro de geografia, um livro de história para vocês. Não tinha muito sentido, não tinha muita força na sua vida. Mas teve um momento que aquilo parece que explodiu na sua mente. Abriu seus olhos, caíram as escamas, você começou a entender, você dobrou o joelho e você falou, agora eu entendo o que Ele fez por mim, eu quero entregar minha vida para Cristo, eu quero estar com Ele, mesmo que não tenha sido no momento que você foi lá para frente, ou no momento que você se batizou. Pode ter sido no seu quarto, pode ter sido no ônibus, pode ter sido na igreja, não sei, pode ter sido num culto como esse. Teve um momento que seus olhos foram abertos, teve um momento que você acordou, espiritualmente falando, você nasceu de novo naquele momento. O batismo representa isso. Mas o batismo não necessariamente é o novo nascimento. Pode acontecer naquele momento? Pode. Deus é soberano. Mas eu quero que vocês entendam isso. O novo nascimento é algo que Deus faz em vocês. Em João 3,
aquele famoso trecho onde Jesus está conversando com Nicodemos, a partir do versículo 5, diz o seguinte: Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. A gente sabe, inclusive, que Nicodemos não entendeu o que ele quis dizer com aquilo, né? Porque o entendimento de Nicodemos era carnal. O nascido de novo, então, ele é alguém que ele tem um entendimento espiritual maior. Ele tem um entendimento espiritual das coisas de Deus e das coisas do Evangelho. E é aqui que eu quero focar. Que antes de Deus ter feito isso em vocês, se Ele fez, porque um dos objetivos dessa pregação de hoje é fazer vocês se analisarem se Deus fez algo em vocês, através dos frutos das suas vidas. Antes de você ter nascido de novo, você era morto. A Bíblia fala que nós éramos mortos em delitos e pecados. Nós chegaremos nessa parte também. Em Mateus 8, 22, Jesus estava andando com seus discípulos e eles encontraram um funeral. Estavam levando, se eu não me engano, era um filho. Eu não lembro se era um filho ou uma filha de uma senhora. E Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: segue-me. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aquelas pessoas estavam andando, eles estavam enterrando alguém, inclusive. Então como que Jesus fala que eles eram mortos? Era The Walking Dead? Não. Aquelas pessoas estavam vivas, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, eles estavam mortos. Então a gente sabe então que você pode inclusive estar na igreja e não ser um nascido de novo. Somente as suas ações externas não indicam que você é um nascido de novo. A gente pode lembrar, por exemplo, que Jesus tinha um discípulo que o traiu. Esse mesmo discípulo que andava com ele roubava da caixinha, vamos dizer, do dinheiro do ministério de Cristo. Ele roubava. E ele andou com Cristo por aproximadamente 3 anos. Se você visse ele, poxa, ele era um apóstolo. Com certeza você ia dizer que ele era um nascido de novo. Com certeza você ia dizer que ele era um crente. Mas na verdade não era. E foi quando a coisa apertou, é que você descobriu, no caso de Judas, que ele não era um discípulo de verdade. E quando você olha na vida pregressa dele, você percebe que não houve realmente uma mudança no coração dele. Em Efésios 2, ainda falando sobre a mudança que Deus faz em nós, quando Ele causa o novo nascimento em nós, eu quero deixar algo bem claro. Acharam? Efésios 2? Do 1 ao 5. Diz o seguinte: Deus, vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e em pecados. Guardem isso. A pessoa estava morta, Deus vivifica ela. Em que noutro tempo vocês andaram segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Vocês perceberam? Para mim, esse é um dos pontos chaves dessa parte. Quando Paulo fala o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos. E aqui ele vai falar a diferença de quem é morto espiritualmente do nascido de novo. Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, uma das marcas da pessoa que nunca nasceu de novo é que ela segue os desejos dela, e não a palavra de Deus. Ela não está disposta a se sacrificar, ou sacrificar os desejos dela para obedecer a Deus. Ela quer fazer o que ela quer fazer. Então, ela é desobediente.
Se ela acha que, por exemplo, eu vou mentir aqui, qual o problema? Ninguém vai saber e todo mundo faz isso mesmo, né? Ela está obedecendo a ela mesma, ela está obedecendo os próprios desejos dela, os desejos pecaminosos dela. E Paulo está dizendo que antes da gente nascer de novo, era assim que a gente era. O que significa que a partir do momento que a gente nasce de novo, não somos mais assim. A gente é tentado, claro. A gente tem vontade de fazer os nossos desejos. Isso é claro. A própria Bíblia fala que o próprio Cristo foi tentado. A gente ser tentado não é pecado. O problema é que o Espírito Santo que habita em nós, agora que nascemos de novo, está sempre confrontando a nossa carne. Ele não deixa a nossa carne em paz. A nossa carne, não, eu não quero fazer. O Espírito, você vai fazer. Mas eu não quero. Você vai fazer. Tem essa disputa. E... a pessoa que não é nascida de novo, ela não tem essa disputa, ela não tem uma dor na consciência quando ela não faz o que agrada a Deus. Porque o nascido de novo, agora ele é uma nova criatura. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia fala de pessoas que nascem de novo, certo? Mas vocês já viram a Bíblia falar de pessoas que morrem de novo? Por exemplo, vamos dizer que eu me converti, aí quando eu me converto eu nasço de novo. Nossa, maravilha, aí eu me desvio. O fato de eu ter me desviado diz que eu voltei a ser um morto em delitos e pecados? Uma pessoa cega como eu era antes? A Bíblia nunca se refere aos cristãos e às pessoas que se desviam de Cristo dessa forma. Então, quando alguém é nascido de novo, é algo permanente que Deus faz, é um milagre. E é impossível você reverter esse processo. A pessoa que é nascida de novo, ele pode até, por um momento, por exemplo, andar afastado do Senhor, como Pedro, por exemplo, Davi. Ele tem um momento que ele se afasta do Senhor, mas uma hora ou outra ele volta ao Senhor, porque ele não aguenta ficar muito tempo fora. O Espírito Santo está sempre chamando ele de volta. Está sempre chamando ele de volta. Então a pessoa passa a ser agora um filho em adoção de Deus. E ele jamais será abandonado. E tem um trecho da passagem que a gente leu agora, de João 3, que fala o seguinte, que é necessário que a gente nasça da água e do Espírito. Muita gente confunde essa água, quando João relata que Jesus falou, confunde com a água do batismo. Então você só nasce de novo se você for batizado nas águas. O ladrão na cruz não foi batizado. Ele foi para o céu, não foi? Jesus falou que ele foi. Ele foi batizado? Não. Então tá errado isso aqui. Não, não tá. É que água, quando Jesus usou a expressão água, ele não estava se referindo à água física, até porque ele não estava falando de um nascimento físico. E é aqui que a gente peca nessa interpretação desse trecho. O que quer dizer água nesse trecho? Efésios 5 tem uma dica. Diz o seguinte, Paulo está dando várias recomendações para os cristãos, como lidar com a sua família, com a sua esposa, com seus maridos, os seus pais, os seus chefes. E aí ele fala o seguinte, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tem uma passagem dos evangelhos que Jesus está orando a Deus e ele também fala algo parecido. Ele fala assim, Pai, os que o Senhor me deu, eu estou cuidando dos que o Senhor me deu, e eu já os purifiquei pela palavra que eu preguei a eles. Então, a própria palavra refere-se a si mesma em vários trechos como uma água, como algo purificador. E pode ser que muitas pessoas aqui, ouvindo eu falar isso, pode achar que eu estou forçando uma interpretação, que essa água realmente é a água do batismo, e que esse trecho de Efésios não prova nada. Só que a gente tem outra passagem na Bíblia que comprova isso que eu estou falando para vocês. 1 Pedro 1,23 diz o seguinte, vocês foram regenerados, que é o que a gente está falando aqui, novo nascimento,
Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então a gente entende que quando Jesus estava falando ali com Nicodemo sobre o novo nascimento, ele estava falando que para você nascer de novo são necessárias duas coisas. A palavra de Deus sendo pregada e o Espírito Santo, para fazer você ter vida espiritual para entender aquilo que está sendo pregado. Isso que é necessário para ter acontecido um novo nascimento em nós. Não é a água do batismo. O batismo representa aquilo que Cristo fez em nós, ou ele fará, como no meu caso. No meu caso, eu fui batizado nas águas antes de ter nascido de novo espiritualmente. E como é que eu sei? Porque eu vivia como ímpio. Eu costumo falar brincando que eu era um ímpio molhado. Eu fui batizado, tudo bonitinho, tinha um diploma lá de batismo e tudo, mas eu vivia como ímpio. E o problema não é simplesmente viver como ímpio, porque às vezes o cristão está no processo de santificação. Só que eu não simplesmente vivia como ímpio, eu não estava nem aí para as coisas de Deus. Eu não queria ir para a igreja, eu não queria ler a Bíblia, que negócio de santidade, que besteira. Boca suja, imoralidade, tudo isso. Eu não estava nem aí, eu não entendia o evangelho. Esse negócio de Jesus morreu por mim, isso não era verdade em mim, no meu coração. E a gente vai chegar nesse ponto também. Então, eu estou falando tudo isso para que vocês analisem-se a si mesmos. Ah, então eu tenho que lembrar de uma experiência espiritual que eu tive. Não. Eu quero que vocês analisem os frutos dos seus corações. Porque não necessariamente a gente precisa ter passado por uma experiência espiritual incrível que baixou um anjo ali e falou com a gente, ou alguma coisa assim. Jesus nunca falou isso. Nunca falou que a gente vai saber qual é a árvore que é boa por causa de uma experiência espiritual que a gente viveu, mas pelos frutos. Ele fala isso, pelos frutos os conhecereis. Nascer de novo, então, é ter uma vida espiritual, ser uma nova criatura. Ninguém pode fazer isso a não ser Deus. É um milagre. Lembre-se sempre disso. Eu vou repetir, porque é muito importante. Lembre-se sempre do nascimento físico. Porque é a mesma coisa. Você não escolhe quando você nasce, nem de quem, nem quando, nem como que vai acontecer. Simplesmente Deus vem e faz. Você simplesmente percebe as ações que Ele fez em você. E aí você pode falar que você é nascido de novo. E quando isso acontece, toda a sua vida muda. E aqui, calma que a gente vai chegar no namoro. É aqui que começam a acontecer as mudanças na sua vida. Você, por exemplo, você vai cultuar o Senhor numa igreja como essa, você que é nascido de novo agora, você sabe que o culto não é para você. Não é para agradar a sua carne. Você quer agradar a Deus. Então, por exemplo, vocês vão escolher um hino para cantar, você, não, peraí, deixa eu ver se esse hino é bíblico. Porque eu quero que seja um hino que adora a Deus, que exalta a Deus, e não que exalta a mim, e não que fala. Vocês já viram hinos que exaltam o adorador? Hoje em dia está muito comum. Hinos que adoram o adorador, falam do adorador, só falam do adorador e quase não falam de Deus. E se você não está falando de Deus, você não é um adorador de verdade. Não adianta você se exaltar. Você não está exaltando a Deus. Então, os hinos que você vai escolher para cantar, inclusive os seus hinos mesmo, que você vai escutar, cantar em casa e tal, você vai se preocupar se agrada a Deus ou não. Porque agora você é uma nova criatura, você tem vida espiritual. E muitas vezes as pessoas do mundo, até mesmo amigos da igreja, não te entendem. Não somente as músicas, o seu evangelismo vai mudar. Porque se agora você sabe que o novo nascimento é algo que Deus produz, você não vai tentar produzir isso. Porque você sabe que você não pode fazer isso. Então você não vai manipular as pessoas. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui na frente. Aí ninguém levanta a mão, fica 30 minutos lá, alguém chamando. Até que alguém dá um cutucão. Vai lá. E a pessoa não quer ir. Mas você induz a pessoa a ir. Aí depois de, 3 meses, 4 meses, a pessoa para de ir para a igreja e vão falar que ele desviou. Não. Nunca nasceu de novo. Então você percebe que quando você nasce de novo, quando você começa a ter um entendimento espiritual, toda a sua vida muda. O evangelismo, você vai chegar e vai pregar o evangelho para as pessoas. Você vai ajudar as pessoas, vai falar de Cristo. Só que você jamais vai tentar manipular as emoções delas para que elas entendam o evangelho, porque você sabe que é Deus que faz isso. Da mesma forma, o seu trabalho na igreja
vai ser diferente. Tudo que você for fazer vai ser para agradar a Deus. Tudo que você for fazer vai ser para ajudar os irmãos, porque da mesma forma como você foi perdoado em Cristo e Cristo te serviu, você vai querer servir os irmãos. Você vai se entregar de coração para os irmãos. Você não vai medir esforços para ajudar seus irmãos. Da mesma forma também no seu trabalho secular, na sua faculdade. Você, por exemplo, você não vai se sentir mais santo do que as outras pessoas, só que tudo que você for fazer, você vai querer colocar Deus no meio. Eu não tô falando de escrever versículos no caderno, alguma coisa assim. Eu tô falando que você vai ser sincero. Você não vai, por exemplo, assinar a folha de ponta pelo seu amigo que faltou. Você não vai mentir pro seu professor. Você não vai colar. Você não vai ser ímpio como seus outros amigos da sua faculdade. Você vai ser luz. Porque você quer tanto agradar a Deus em tudo que você faz a partir de agora, que as pessoas vão perceber que você é diferente. Eu acho que muitas vezes a gente peca porque a gente fica, eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho que dar bom testemunho. Aí nessa ânsia de dar bom testemunho, você acaba sendo um legalista, um fariseu. Você quer mostrar para as pessoas que está andando com a Bíblia desse tamanho, debaixo do braço, entende? Quando você se preocupa mais com testemunho do que com a sua própria vida cristã, a sua própria vida cristã fica pobre, fica fraca. Você não tem discernimento para ver o que é bom, o que é mal e o que agrada a Deus, e você não é luz onde você anda. Mas quando acontece um novo nascimento em você, todas as suas ações mudam, inclusive a forma como você escolhe um namorado ou uma namorada. Antes de entrar no namoro, ainda, tem mais uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte. O novo nascimento, ele não é simplesmente um crescimento do nosso conhecimento do Evangelho. Você pode entender muito bem de justificação pela fé. Você pode entender de que Cristo é um, da Trindade, e todos são Deus e a mesma essência. Você pode conhecer todos os livros bíblicos na ordem, inclusive. Você pode saber a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, os autores em grego e hebraico, e não ser nascido de novo. Eu não estou dizendo que a gente não precisa do conhecimento, a gente precisa. Mas lembrem que o próprio Satanás conhece a Bíblia de cabo a rabo e melhor do que a gente ainda. Então, o nascido de novo, ele não tem apenas conhecimento. Ele tem algo diferente dentro dele. O Evangelho, ele não é simplesmente conhecimento para o nascido de novo. Ele é uma verdade para o nascido de novo. Antes de vir para cá hoje, eu estava conversando com a minha irmã. Inclusive, ela queria ter vindo, mas ela teve que tocar na igreja dela. Ela pediu para gravar. Estou gravando. E a gente estava conversando justamente sobre isso. E eu falei para ela que eu não entendo como pode ter cristão que vai lá na frente no púlpito da igreja, ou seja, no seu banco mesmo, e ele começa a cantar uma música, um hino cristão, que fala sobre o sacrifício de Cristo, e mais ou menos assim: eu sou livre, eu sou livre, e olha pro relógio, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, sabe? Às vezes eu vejo isso e falo, você tá entendendo o que você tá cantando? Você tá entendendo realmente que você ia pro inferno, que você ia morrer? E que o Filho de Deus veio aqui para dar a vida por você, sem você merecer, e ele sofreu, sabe? Ele poderia dar um estalo de dedo e ter matado todo mundo ali que tava querendo a morte dele. E ele se entregou, sofreu mais do que todas as outras pessoas já sofreram nessa vida, sendo que ele não era merecedor nem que a gente olhasse torto para ele. E você canta dessa forma, como se fosse uma música comum, sabe? Você não tem sentimentos. Então, pro nascido de novo, essas verdades do Evangelho são tão íntimas que são para ele. Elas são internalizadas. Se eu não me engano, acho que foi o John Wesley, que ele pregava, mas ele percebia que ele mesmo não era nascido de novo. Porque ele pregava e ele sabia que aquilo era verdade, mas aquilo não era verdade para ele. Não era verdade para ele, ele não se sentia perdoado. Ele não sentia que a graça de Deus tinha chegado nele e arrebatado ele e
limpo ele de toda a culpa diante de Deus. Até que um dia, só que ele continuava pregando porque ele sabia que era o certo a se fazer. E ele pedia a Deus que um dia ele percebesse essas coisas. Até que um dia ele estava ouvindo uma pregação e ele entendeu o evangelho. Ele falou assim, ele escreve dessa forma, ele falou assim: pela primeira vez, Cristo morreu pelos meus pecados. Ele purificou os meus pecados. Porque é fácil você falar essas coisas generalizando, mas é difícil quando só o Espírito Santo pode causar isso em nós, trazer isso como uma verdade para nós. E eu peço que vocês abram em Pedro 2, versículo 2 e 3. Diz o seguinte, falando aqui do cristão, né? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, como nascido de novo, lembra que eu falei que a gente tem sempre que lembrar do nascimento real, do nascimento físico? Você não nasce adulto. Você nasce um bebê, você não sabe falar, você não sabe interpretar as coisas que acontecem ao seu redor, você não sabe caminhar, você não sabe nem pedir o que você quer, você só sabe chorar. Então, da mesma forma, quando a gente nasce de novo, a gente nasce com uma base diferente do nosso espírito, só que a gente tem que aprender as coisas ainda. Você deixaria que o seu filho com 3 anos de idade, por exemplo, namorasse sério alguém? Tô falando namorar sério, não tô falando daqueles namoradinho de criança, no maternal, não. Tô falando, você deixaria que seu filho de 5 anos de idade tivesse uma namorada de verdade? Não. Então por que quando a gente nasce de novo e ainda é uma criança espiritual, a gente já deixa que as pessoas se envolvam sentimentalmente e inclusive causando prejuízos para outros e para si mesmo nesse processo? Essa pregação aqui não é para falar que namorar é ruim, viu, gente? É só para falar que a gente precisa ter entendimento que só porque uma pessoa tem 30 anos de idade, um cristão, não quer dizer que ele tem maturidade espiritual suficiente para namorar, para assumir alguém espiritualmente. E aqui que está a chave do negócio. Você pode assumir alguém financeiramente, você pode ser o buzunguinha, o docinho de coco, o mozão da pessoa, qualquer coisa, o crush da pessoa. Você pode ser o que você quiser. Mas um líder espiritual, no caso dos homens, uma mulher de Deus, serva de Cristo, no caso das mulheres, tipo, você tem a maturidade espiritual para isso? Ou você ainda é um bebê, espiritualmente falando? Até porque você não pode se relacionar com alguém para criar ela, para ser um babá espiritual daquela pessoa. Sabe? O namoro cristão deveria ser algo que a gente levasse tão a sério. Claro que você não precisa ser uma pessoa formada em teologia, super madura na fé, não, mas você percebe a diferença de alguém que está amadurecendo em Cristo e de alguém que ainda é um bebê espiritual, que precisa crescer. Então, vocês lembram da passagem que eu li agora há pouco? Quando Paulo fala que a diferença da pessoa que não nasceu de novo é que ele obedece os desejos do seu próprio coração e não a palavra de Deus? Aqui fica uma dica. Quando a gente for escolher alguém para ser um namorado, para ser uma namorada, claro, pensando em casar, lógico, você não deve se basear nos seus próprios sentimentos para isso. Da mesma forma como tudo na sua vida, claro que sentimentos existem, os seus próprios sentimentos têm que ser um enfeite, vamos dizer, uma cereja do bolo e não o principal. E normalmente o que a gente faz eles são os principais. Os sentimentos são os principais. Em Efésios 4, do 22 ao 24, diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, como cristãos nascidos de novo, como pessoas convertidas que têm Cristo, que têm o lado espiritual como algo principal nas suas vidas, isso deveria ser o nosso principal quando a gente está procurando alguém
para fazer parte dessa caminhada cristã com a gente. Mas normalmente como é que a gente faz? A gente faz o seguinte: você olha para a pessoa, o físico dela chama a sua atenção, ou até mesmo a própria forma que a pessoa é. Ela é divertida, ela é engraçada, ela é simpática. Isso tudo são coisas boas, tá, gente? Só que aí, isso te chama a atenção de tal forma que você já decide se aproximar para ter um relacionamento sentimental com a pessoa. E aí, a partir do momento que vocês têm um relacionamento sentimental com a pessoa, agora eu vou ver se ele é um cristão de verdade. Agora eu vou conviver com ele para saber, ou ela, para saber se ele é um cristão de verdade, para saber se ele é uma pessoa respeitosa, se ele ama a palavra de Deus, se ele é um servo de Deus ou não. Vocês perceberam que a gente inverte as coisas? A gente fala uma coisa e faz outra. A gente chega e fala, não, o que mais importa pra mim é se a pessoa é um filho de Deus de verdade, se ele é um homem de Deus de verdade, só que aí nas suas atitudes, isso fica em segundo plano. E aí quando você já está começando a namorar com a pessoa, acontece algo que infelizmente é normal do ser humano, que é as nossas emoções nos guiam. Então você começa a relevar defeitos da pessoa. Você vê um pecadinho ali, mas você já está gostando da pessoa. Então você esconde um pecadinho, você releva. Não tem problema, depois que casar melhora. Esse tipo de coisa. E aqui vale uma dica, tá, gente? Todo defeito que a pessoa tem, depois que casa, piora 10 vezes. Então se você tá vendo que o seu namorado é ciumento, depois que casar vai piorar. Se você tá vendo que ele é controlador, depois que casar vai piorar. Só que quando a gente tá namorando, a gente já tá tão sentimentalmente envolvido que pequenas qualidades a gente sobressai, porque a gente quer já estar com a pessoa. E pequenos ou grandes defeitos a gente tenta relevar. O nosso discernimento, então, ele fica prejudicado. A gente não julga, ou a gente não discerne o que aquela pessoa tem de qualidade e de defeitos de uma maneira justa. E eu não estou dizendo pra gente ser fariseu, no caso. A questão aqui é você ter um discernimento espiritual sadio. Tem um livro chamado Eu Disse Adeus ao Namoro, do Joshua Harris, se vocês quiserem procurar depois, é muito bom. Que ele fala o seguinte, o mundo, ele namora para conhecer. O cristão, ele deveria conhecer para namorar. Mais pra frente eu vou relatar um caso que eu conheço de uma amiga minha, e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Só que antes de você se apaixonar pela pessoa, antes de você começar a gostar da pessoa, o que te chamou a atenção nela? Foi a forma que ela se parece com Cristo? Realmente foi a forma que ela se parece com Cristo? Porque Cristo falou pra gente não julgar pelas aparências, pra gente julgar pelos frutos. Se começa a vir uma pessoa, por exemplo, na igreja aqui, congregar com vocês, não tem como você julgar como ela é em 1-2 meses que ela está congregando com vocês. Porque quando você começa a conhecer a pessoa, ela vai ser tudo o que você quer que ela seja. Ela vai ser simpática, vai ser divertida, vai ser paciente. Não vai? Só que depois de um tempo de convívio, depois que você começa a ir para casa da pessoa, depois que a pessoa começa a ir para sua casa, depois que você tem 1 ano, 2 anos conhecendo a pessoa, aí você vai saber quem ela é de verdade. Porque aquela fase de conhecimento, de empolgação, passou. Então a pessoa começa a ser quem ela é de verdade. Aliás, você já está conquistado. Entendeu? Da mesma forma, a gente deveria fazer com os nossos relacionamentos. Não tenha pressa. Conheça a pessoa. Daqui a pouco eu vou dar o testemunho que eu estou te falando para vocês. E aí, quando você estiver conhecendo a pessoa sem pressa e você começar a perceber que ela tem frutos cristãos na vida dela, quando você começar a perceber que ela ama realmente a Cristo, isso deveria ser o que te atraísse a ela. O restante, por exemplo, como eu falei, a aparência, a própria personalidade da pessoa são coisas boas, mas não é o principal. E a gente coloca como principal, na verdade. A gente está sendo hipócrita, para falar a verdade. Eu escrevi um textinho que eu lembrei do que Cristo falou, que onde está seu tesouro, está também seu coração. Se você for parar para pensar, Cristo não precisaria falar isso, né? Ah, Jesus, mas é claro que o que é importante para mim é o que eu guardo no meu coração. Jesus não precisaria falar isso. Só que Jesus falou isso
querendo mostrar para você que você mesmo não sabe o que é tesouro para você, o que é importante para você. Você mesmo não percebe isso. Quando a Bíblia trata de coração, ela fala do que você é por dentro, do que você é realmente por dentro. Então, são as suas ações no seu dia a dia que vão indicar o que é importante para você, e não simplesmente o que você pensa de você mesmo. Porque o nosso coração nos engana. O texto diz o seguinte: cristão, você só estará preparado para namorar ou casar quando estiver tão pleno e sedento na sua busca por Cristo, que chegou num ponto no qual ter alguém ao seu lado não estará nas suas mais altas prioridades. Você até mesmo esquecerá isso muitas vezes. E será nesse ponto exato que você estará maduro o suficiente para não ter uma pessoa nem um relacionamento como ídolos. Aí sim será possível ter alguém de uma maneira saudável, onde Deus não é o coadjuvante da história, nem um meio para você conseguir o que você quer, que é o casamento, mas ele é o foco principal dos dois, o maior objetivo da vida dos dois. O casamento deixará de ser o seu objetivo, e sim um meio de glorificar a Deus. Então, vamos agir diferente do mundo. Vamos fazer as coisas de uma maneira diferente que o mundo faz. O trecho que eu falei agora há pouco fica em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E em Mateus 7:17-25, Jesus diz o seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então você percebe que quando você está conhecendo alguém para namorar, a pressa é um mau sinal. Se você acabou de conhecer uma pessoa, tem, sei lá, uma semana, 15 dias, e a pessoa já quer namorar com você, já indica que tem um interesse em você, isso pode fazer bem pro ego. A gente se sente bem de ver que uma pessoa está querendo algo com a gente, mas ao mesmo tempo deveria alertar, o nosso alerta espiritual deveria ficar: opa, a pessoa nem sabe se eu sou cristã de verdade, se eu sou cristão de verdade, e já quer algo comigo, tem alguma coisa errada. Então ela não liga para isso, e o fato dela não ligar para isso deveria me incomodar. Normalmente não incomoda, né? A nossa carne fica tão feliz com aquilo, ainda mais se for uma pessoa bonita, que a gente não se incomoda pelo fato da pessoa não se preocupar com a parte espiritual. E deveria nos preocupar o fato da pessoa não se preocupar com a parte espiritual. Mas, Neto, e se eu já tô namorando? E se eu já tô com alguém e eu começo a perceber que essa pessoa não tem frutos cristãos na vida dela? O meu conselho para você é: ore muito sobre isso, peça discernimento a Deus e comece a tentar julgar as atitudes da outra pessoa não levando em conta os seus próprios sentimentos, porque os seus sentimentos vão te enganar, vão tentar fazer você ficar com aquela pessoa o máximo de tempo que você puder, e você nunca vai querer terminar aquele relacionamento. Tente julgar a situação de acordo com a palavra de Deus, e é por isso que eu falei do novo nascimento no começo. Tente julgar toda a situação de acordo com a palavra de Deus e com o seu próprio discernimento. E aí, tome a decisão, depois de muita oração, depois de você ver se isso é da vontade de Deus ou não. Vale lembrar também, gente, que eu não estou dizendo para você buscar a perfeição na pessoa. Você nunca vai achar. A outra pessoa vai estar cheia de defeitos, mesmo que ela seja um nascido de novo. Só que você percebe, como eu falei antes, você percebe a diferença de alguém que está se esforçando, que se arrepende, que erra, mas se arrepende, que é humilde e que quer aprender com os próprios erros, e inclusive você pode ajudar ele ou ela nisso. É diferente de uma pessoa que não reconhece os próprios erros, não se importa com o lado espiritual, não se importa de gastar tempo de oração com você, não se importa de gastar um tempo vindo para a igreja com você, até porque como vocês vão ter uma vida espiritual junta se a própria pessoa não se importa em ter uma vida espiritual? Então, foque nisso sempre. Para terminar, eu vou ler só mais um textinho que eu escrevi sobre isso, e eu vou dar 2 exemplos de relacionamentos, e eu tenho certeza que vocês vão perceber que isso já aconteceu perto de vocês, se é que já não aconteceu com vocês também. O texto diz o seguinte:
abre aspas, meu relacionamento com Deus é mais importante do que ter alguém? Você tem certeza disso? Eu sei que muitos dizem isso publicamente, até para ter uma publicidade espiritual, né? Você nunca vai dizer que o seu relacionamento é mais importante que Deus. Você nunca vai dizer isso. Mas não duvido da sua sinceridade. Afinal, a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Por isso, nós pensamos de nós mesmos coisas mais elevadas do que realmente são. Nós enganamos a nós mesmos para nos sentirmos melhores e anestesiar a nossa consciência. Mas isso evita a nossa mudança e o nosso arrependimento. Dessa forma, a melhor maneira de descobrir qual é o tesouro do seu coração, se é Deus ou se é ter alguém, não é o que você pensa sobre si mesmo, mas sim o que as suas ações dizem sobre você ou que te denunciam. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz assim, mas é um. Por exemplo, eu conheço rapazes que não estudam a palavra com diligência, a palavra de Deus, e mal vão à igreja. A vida de oração se resume a bom dia Deus, ao acordar, obrigado Deus, antes das refeições ou depois, e valeu aí Deus, na hora de dormir. A sua vida espiritual é miserável, mas quando ele conhece uma moça, principalmente se for da igreja, nossa, ele começa a orar para saber se é de Deus ou não. Ele começa a fazer estudos bíblicos, principalmente com a pessoa. Começa a estudar junto para mostrar que ele gosta disso. Ele começa a ir mais para a igreja. E ele começa a aparecer mais espiritual. Se por acaso não der certo com essa moça, ele logo vai voltar para a vida miserável que ele tinha antes. Vai abandonar todas aquelas coisas boas que ele estava fazendo e vai voltar a viver aquela vida capenga, espiritualmente falando. Perceba, então, que para essa pessoa, aquela outra pessoa é uma muleta espiritual. É algo que incentiva ele a ter uma vida espiritual. Porque para ele, Deus somente não é motivo suficiente de satisfação. Mas sim, mostrar para o outro que ele está buscando a Deus. Para ele, ter alguém de Deus é mais importante do que ter Deus. Ele vai falar isso com a boca dele? Não vai. Mas as atitudes dele vão dizer isso. Quando ele está com alguém ou interessado, ele começa a buscar Deus, começa a orar. Quando ele está sozinho, solteiro, não tem ninguém em vista, ele não busca Deus. Isso mostra o que ele tem no coração dele. Ele tem mais desejo de ter um relacionamento do que ter Deus. Pergunte para ele o que é mais importante, se é Deus ou ter alguém. Creio que você sabe qual será a resposta dele, não é? Apesar das ações gritarem outra coisa totalmente diferente. E agora, gente, eu vou dar só os exemplos para encerrar. E eu peço que vocês lembrem de pessoas perto de vocês que já passaram por isso, ou se inclusive vocês mesmos não passaram por isso. Eu tenho uma prima que ela conheceu um rapaz na igreja. E quando ela conheceu o rapaz, eles se deram super bem. Aí já foi a simpatia, certo? E o rapaz era atraente para ela fisicamente. Aí ela começou a conversar com ele, eles começaram a conversar por telefone, e o cara dando Bíblia. Ah, eu tive um sonho espiritual, super espiritual, cara. E ela começou a falar, nossa, é ele. Nossa, e tipo, tinha 15 dias, um mês, que eles estavam conversando. Nossa, é ele, olha como ele é espiritual. Nossa, eu tô apaixonado por ele e tal, é ele e tal. Começaram a namorar. Aí com alguns meses, cerca de 4, 5 meses que eles estavam namorando, ela já queria casar com ele. Eles se tornaram noivos. Porque para ela, ele era o homem de Deus perfeito. Lembre que eu falei que no começo, a pessoa é o que você quer que ela seja. E foi isso que ele fez com ela. Só que aí ela foi sábia. Ela, peraí, casamento é uma coisa muito séria. Eu sei que eu fiquei noiva dele, mas casamento é uma coisa muito séria. Então eu vou dar um tempo para analisar melhor se realmente ele é um homem de Deus ou não, até porque eu não vou poder voltar atrás depois. E nossa, cara... Nossa, como isso salvou ela. Porque ela começou a trabalhar com ele. E por causa disso, eles começaram a conviver mais. Eles tinham um namoro santo. Mas ela começou a conviver com ele. Convivendo com ele, é que a máscara caiu. Ela começou a perceber que ele era um grosso com ela. Ele era egoísta. Ele era ganancioso. Ela pegava ele mentindo
enganando clientes. E outras coisas que ela foi vendo, que no começo, como ela já estava gostando, ela tentava relevar. Só que acontecia com tanta frequência que foi fazendo o amor dela por ele desaparecer. Eles ficaram noivos, acho que cerca de 6 meses, 1 ano. Ela decidiu desfazer o noivado. E foi quase na base da briga, porque o cara queria ter tanto domínio sobre ela que ele não aceitava nem o término. Então, se ela tivesse casado com ele, ela estaria praticamente no inferno, vamos dizer. Tem um outro caso que aconteceu lá na minha igreja, de uma moça que começou a se envolver com um rapaz e começaram a se gostar desse jeito que eu falei pra vocês, né? Nossa, gostei dele, ele é legal, ele é simpático, vou me aproximar dele e tal. E o cara tá lá com a Bíblia na mão, ou sempre na oração. E casaram bem rápido, cerca de 5, 6 meses. Tiveram um filho. E depois que o cara já teve o que ele queria, ele tirou a máscara. Ele começou a ser, desculpa a expressão, mas ele começou a ser um canalha com ela. Traiu ela. Saiu de casa, começou a pegar um monte de mulher na rua. Ele só pagava pensão pra filha e tratava ela igual um lixo. Mas antes do casamento, para ele conseguir o que ele queria, ele era um gentleman. Ele era um cara sedutor, um cara bonitão, e prometia um monte de coisa pra ela. Não, vou levar minha filha pra igreja, esse tipo de coisa. Depois do casamento, que ele já tinha o que ele queria, que era o corpo dela, ele saiu fora. Objetivo cumprido. E, para não ficar só com esse clima chato, eu vou dar um bom exemplo. E eu vou revelar até para vocês que é tão difícil você ver isso na igreja, que eu me alegrei muito de saber quando minha amiga me falou disso. É uma amiga minha que está no seminário. E aí um rapaz do seminário, que estava lá no mesmo prédio do seminário que ela, começou a gostar dela à distância. Ele olhou e falou, caramba, essa menina, poxa, ela parece que é crente de verdade. E ela é tão bonitinha e tal, ele começou a se interessar por ela. Aí, o que ele pensou? Ele falou assim, normalmente, gente, agora sério, normalmente o que acontece, até mesmo para pessoas que são bem intencionadas e que são cristãs? Ele chegaria nela e falava, eu queria orar com você, que eu tô interessado por você. Eu queria, vamos ver aí se é de Deus ou não, o que você acha? E a menina já se interessa, já começa a orar e tal. E nesse momento você já começa a se aproximar da pessoa sentimentalmente, já começa a se enroscar sentimentalmente. O que ele pensou? Ele falou assim, não, eu vou ficar à distância, orando, pedindo a Deus para saber se é da vontade de Deus ou não, e eu vou verificar os frutos dela para ver se ela é convertida de verdade ou não. E ele ficou em silêncio assim, né? Sem falar com ela sobre isso, cerca de 5, 6 meses, só orando. Nesse intervalo, eles começaram a ser amigos, Deus aproximou os dois, e na amizade ele começou a perceber mais ainda que ela era realmente uma mulher de Deus virtuosa. Ele começou a gostar dela, e ela começou a gostar dele, porque ela tinha o mesmo princípio, e conhecendo ele, viu que ele era realmente um homem de Deus. Então estava um gostando do outro pelo Cristo que ele via no outro. E o cara não teve pressa. Ele poderia ter falado, normalmente, gente, vamos confessar, às vezes a gente fala pra pessoa que quer orar, pra pessoa já ver que a gente é espiritual. Pra pessoa já ver que a gente quer ficar com ela, que a gente quer ter alguma coisa com ela. Então a gente já tá, de certa forma, mexendo com os sentimentos da pessoa quando a gente faz isso. Ele não. Ele teve tanta fé que ele falou assim, eu vou orar e não vou falar nada pra ela. Eu não tô falando que é a fórmula, tá, gente? Eu só tô falando que é um princípio. Esse rapaz soube aplicar esse princípio do que eu vou ver os frutos antes de querer qualquer coisa. Deu certo. Eles até oraram junto antes de confirmarem o namoro, sabe? E aí começaram a namorar e eles vão casar esse ano. E eu fiquei muito feliz quando ela me falou isso, porque é muito difícil você ver alguém que procura no outro antes de se envolver sentimentalmente, se vê Cristo na outra pessoa ou não. Eu sei que eu pareço um dinossauro falando essas coisas. É algo que hoje em dia a gente não vê, inclusive na maioria das igrejas. Só que vale lembrar também que vocês sabem que isso que eu tô falando é verdade.
E que esses casos que a gente vê de pessoas que se machucam ou que veem outros machucados, acontecem a rodo ao nosso redor. E eu acredito que o motivo disso é porque a gente usa mais a sabedoria do mundo nessa questão do que a sabedoria de Deus. E isso tem que ser falado. Eu vou encerrar com uma frase do Paul Washer. Nós não deveríamos usar a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. Se fosse fácil, todos estariam fazendo. Amém.